Fala pessoal do Casal de Exatas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre operações com números que estão no formato de notação científica. Quais são essas operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada com esses números. Se você não assistiu o vídeo que está no nosso canal sobre como transformar um número real em notação científica em um número real, eu dou uma ideia. Vá lá rapidinho, assista para fazer essa ligação com o vídeo que nós temos agora, que nós vamos falar agora, que é sobre essa técnicazinha que é importante para que vocês possam utilizar a adição e a subtração, sobretudo na física, na química e na própria matemática. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre, lembrando um pouquinho sobre o que é a notação científica, que nesse caso é a forma de escrever números muito grandes e pequenos de uma forma compacta, né? E que tem uma determinada regra. Esse número deve vir sempre escrito com um número real entre 1 e 10 e uma potência de base 10 sendo multiplicada. Agora, pensando diretamente como fazer uma adição de dois números em notação científica. Nós temos aqui um exemplo bem básico da adição, onde esses dois números que estão em forma de notação científica estão com a mesma base 10. Nós vamos usar aí um recurso chamado fatoração, que vocês conhecem muito bem, né? Nós trabalhamos isso, a fatoração, desde o 7º ano. Pensando assim, 10 elevado à quinta é um elemento comum. E aí eu vou colocar fatorado o que esses dois valores de notação científica têm em comum. O 10 elevado a 5. E nós temos o 4 e o 1,8 que estarão somando. Nesse caso, como eles têm a mesma base 10 elevado à quinta, nós vamos somar os valores reais. 4 mais 1,8 vai dar 5,8 vezes 10 elevado a 5. E alguém vai dizer assim, mas Cristiano, assim é muito fácil. Concordo? É bem tranquilo, nós teremos outras situações. Na subtração ocorre da mesma forma. Nós temos os elementos comuns. 10 elevado a 3, que é o elemento comum. E o que sobrou nessa história? Depois de ter feito a fatoração, nós vamos fazer a subtração, aí sim, a subtração dos números reais que estão multiplicando. Ou seja, 2,7 menos 1,9. 2,7 menos 1,9 nós vamos ter como resultado 0,8 vezes 10 elevado à terceira. Daí alguém diria assim, mas Cristiano, você falou que a notação científica, o número real deve estar entre 1 e 10 e o 0,8 está abaixo do 1. Como que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse número levando a nossa vírgula para a direita. Se você assistiu o vídeo sobre notação científica que eu recomendei, lá eu disse que quando a vírgula vai para a direita, o expoente diminui. Isso significa que se eu levar essa vírgula para a direita, nós vamos escrever 8,0 vezes 10 elevado a quanto? Pensando assim, se eu vou levar à direita uma casa, o expoente diminuirá uma casa, ou seja, de 3 vai virar 2. Porque você fez essa subtração, deslocou uma casa para a direita, um a menos no nosso expoente. Agora, nós temos situações de adição e subtração onde as potências de base 10 são diferentes. Aí vem uma complicação. Eu só posso fazer se tem alguns elementos em comum. Como que eu vou fatorar se são potências de base 10 diferentes? Muito simples. Nós transformaremos uma delas para chegar na outra. Como exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou transformar essa potência de base 10, 10 elevado a 3, em uma potência 10 elevado a 4, para que os dois valores de notação científica estejam na mesma potência de base 10. Então, se nós vamos transformar essa potência de base 10 com 10 elevado a 4, o que aconteceu com o nosso expoente? O expoente aumentou 1. Aumentar, a vírgula vai para a esquerda. Isso significa que se aumentou 1, eu vou trazer a vírgula para a esquerda uma casa. Então, nós ficaremos com 0,25 vezes 10 elevado à quarta potência. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Claro, como o outro número de notação científica já está em 10 elevado à quarta, então nós vamos simplesmente repetir esse número. Feito isso, agora sim, nós temos o que aconteceu, por exemplo, nos exemplos A e B. Nós temos duas notações científicas
em potência de base 10 iguais. 10 elevado à quarta. E aí nós vamos somar os números reais. 0,25 mais 1,2. Teremos como resultado em cima disso 0,25 mais 1,2, 1,45 vezes 10 elevado à quarta, resultado final. Aí sim eu posso fazer a adição. Da mesma forma, o outro exemplo que nós temos aqui. Se eu quiser transformar e fazer a conta de subtração entre duas notações científicas que têm bases 10 diferentes, com diferentes expoentes, nós temos que mudar um pouquinho isso. Como fazer essa mudança? Então nós vamos imaginar, eu quero manter o menos 2. O que eu vou ter que fazer para manter esse menos 2? Eu vou ter que somar 1 a esse expoente. Bom, se eu somar 1 a esse expoente, eu ficarei com a potência 10 elevado a menos 2. Muito bem. Se eu somar 1, estou aumentando. Quando o expoente aumenta, a vírgula vai para a esquerda. Então, se a vírgula vai para a esquerda uma casa, nós teremos então, ao invés de 1,4, nós vamos ter 0,14. E outro número do mesmo jeito, menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Muito bem, temos a situação, 10 elevado a menos 2. E nós faremos o seguinte, nós vamos subtrair os valores reais que estão na frente das notações científicas. Então eu tenho 0,14 menos 2. Bom, quanto dá 0,14 menos 2? Lembrem, são números com sinais diferentes. O 0,14 é positivo, o 2 é um número negativo. Nesse caso, o que nós vamos fazer é uma subtração, sim, e conservar o sinal do maior módulo, que no caso o maior módulo é do 2. E nós vamos ter como resultado menos 1,86 vezes 10 elevado a menos 2. Então, com isso, eu tenho um número negativo escrito em forma de potência de base 10, em forma de notação científica. E agora nós veremos exemplos de multiplicação e divisão com notação científica. Continuando então os nossos exemplos em relação às operações com notação científica. Agora nós vamos falar de multiplicação e divisão. Pessoal, antes de nós lembrarmos sobre a parte de multiplicação e divisão, nós temos que lembrar de duas propriedades de potência extremamente importantes. Na multiplicação de duas potências com a mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Outra propriedade que nós temos que utilizar na multiplicação e divisão de notação científica é na divisão de potências com a mesma base, onde nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então vamos a alguns exemplos. A primeira que nós temos é uma multiplicação de duas notações científicas, onde nós pegaremos os números reais, no caso o 3 e o 8, e multiplicaremos. Ou seja, 3 vezes 8, 24. Muito bem. Vezes, aí nós vamos multiplicar as potências de base 10. 10 elevado à quarta vezes 10 elevado ao cubo vai dar 10 elevado, propriedade de potência, somando os expoentes, 4 mais 3, que vai dar 7. Muito bem, nós temos que dar uma organizada nisso, porque 24 vezes 10 elevado à sétima não está na forma ideal para a notação científica. Nós sabemos que a vírgula que está depois do 4, ela tem que vir para a esquerda. Então, se ela tem que vir para a esquerda, lembrem, uma casa para a esquerda significa que o expoente vai aumentar uma unidade. Isso significa que nós vamos ter, então, 2,4 vezes 10 elevado a 8 positivo, porque somou uma unidade. Então, essa multiplicação está feita de uma forma muito simples. Da mesma forma, pensando aqui agora alternando para a divisão nós vamos também trabalhar com a divisão dos dois números que estão em notação científica, dividindo o 8 e o 1,6. 8 dividido por 1,6, fazendo os cálculos rápidos, nós vamos ter como resultado 5. E fazendo a divisão das duas potências de base 10, 10 elevado a 5 com 10 elevado a 2, 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 2, nós vamos ter como resultado 10 elevado a 5 menos o 2, que vai dar 3. No exemplo C,
que nós temos aqui, vamos fazer a multiplicação novamente. Então nós temos ali 9 vezes 8, que dá 72. E na multiplicação de duas potências de mesma base, vamos repetir a base e somar os expoentes. Aqui nós temos uma particularidade. Os expoentes são negativos. Somar dois números negativos, menos 2 e menos 4, é como se estivéssemos somando dívidas. Menos 2 e menos 4, teremos como resultado 10 elevado a menos 6. E como já falamos anteriormente, o 72 não está no formato que é o certo para a notação científica. A vírgula deveria estar nessa posição, entre o 7 e o 2, mas ela está ali. Como que eu vou fazer? Vou trazer para a esquerda uma casa e vou somar 1 ao expoente. Para a esquerda, aumenta, lembrem disso. Então vamos ter 7,2 vezes 10 elevado a menos 6 e mais 1, vai dar menos 5. Chegamos ao resultado dessa multiplicação. E para finalizar as multiplicações e divisões, nós temos aqui a divisão entre 4,12 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. Nós podemos fazer o seguinte: 4,12 dividido por 2, fazendo o cálculo direto, nós vamos ter 2,06. Ótimo, porque já está no formato da notação científica, que exige. Agora, vezes 10 elevado com a potenciação, com as bases 10. O que nós deveremos fazer nessa situação? Nós vamos subtrair, então vou ter aqui menos 3 menos o menos 6. Por que tem esse menos que o professor está colocando aqui? Esse menos é devido à divisão de duas potências de base 10. A divisão você subtrai. E nós temos algo que dificulta um pouco mais, é que os expoentes já são negativos. Então, esse menos e esse menos ficará mais. Então, nós teremos como resultado ali 2,06 vezes 10 elevado a menos 3 mais 6. Quanto que é menos 3 mais 6? 3 positivo. 2,06 vezes 10 elevado a mais 3. É a resposta final do exercício letra D. Agora, nós falaremos sobre as operações de potenciação e radiciação com notações científicas. Beleza, pessoal, vamos dar continuidade às nossas operações com notações científicas. Agora nós vamos falar sobre potenciação. A parte da potenciação, ela exige que nós relembremos algumas coisas importantes, como por exemplo, a propriedade de potência, que fala que potência de uma potência, nós pegamos os expoentes e multiplicamos. E a potência de um produto, nós vamos distribuir esse expoente para cada um dos fatores. Então nós vamos utilizar essas duas propriedades de potência para explicar a potenciação de notações científicas. Começando com esse exemplo, que nós temos que distribuir, como nós falamos da potência de uma potência, a potência de uma potência não, aqui a distribuição dos expoentes que nós temos que fazer, fazendo aqui o 3 vindo para o 4 e o 3 vindo para o 10 elevado a quarta. Como ficariam então essas duas situações? Nós colocaríamos então 4 elevado à terceira vezes 10 elevado à quarta também elevado à terceira. E aqui, obrigatoriamente, nós vamos colocar parênteses, porque se nós não colocarmos parênteses, o significado, o cálculo é outro. E a partir daqui nós vamos resolver essa situação, onde 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 10 elevado a, multiplicamos os expoentes, potência de potência, 4 vezes 3, 12. Porém, o número não está no formato de notação científica. A vírgula que nós temos aqui, depois do 4, do número 64, deverá vir uma casa para a esquerda. Se vem uma casa para a esquerda, eu vou aumentar o meu expoente em uma unidade. Isso significa que nós vamos colocar com o número 6,4 vezes 10 elevado a uma unidade a mais, ao invés de 12, somando mais 1, então temos 6,4 vezes 10 elevado à 13ª potência. A mesma coisa, pensando no outro exemplo que nós temos aqui, a letra B. Nós vamos distribuir esse expoente para cada um dos fatores. Então teremos como resultado
o menos 2,5 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4 elevado a 2. 10 elevado a menos 4 elevado a 2. Então nós vamos ter ali como resultado, primeira situação, potência elevada a um expoente par. A resposta fica positiva. 2,5 elevado ao quadrado, 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25 vezes, aí multiplicaremos os expoentes. 10 elevado a menos 4 elevado a 2, teremos como resultado 10 elevado a menos 8. Feita a parte de multiplicação, feita a parte de potenciação também. Pessoal, se vocês estão curtindo esse vídeo, estão gostando desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe um likezinho, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho lá para receber os novos vídeos que nós estamos postando e deixe seus comentários para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Agora pensando na operação de radiciação, dificilmente tem alguns exercícios de física que nós temos a radiciação com notação científica. E como fazer isso? Então vamos tomar um certo cuidado antes, lembrando de algumas propriedades dos radicais. A raiz enésima de um produto é o produto das raízes. E outra que nós temos é a raiz onde nós podemos simplificar o índice e o expoente do radicando por um mesmo valor, que é o que nós vamos utilizar aqui. Então vejam na letra A. Nós vamos fazer aqui o desmembramento, nós vamos utilizar o produto, a raiz desse produto nós vamos fazer como o produto de duas raízes, raiz de 1,21 vezes a raiz de 10 elevado a 8. Muito bem, lembrando que sempre que falo de raiz quadrada, o índice é 2, né? Então, relembrando essas coisas. Raiz quadrada de 121 é 1,1. De 121 é 11, mas daí se nós colocarmos raiz quadrada de 1,21, vai dar 1,1. Vezes, aí vem o segredo de extrair a raiz de uma potência. O que nós fazemos? Nós simplificamos o índice e o expoente por um mesmo valor, um divisor comum. Nesse caso, eu vou dividir por 2 o índice e dividiremos por 2 o expoente. Teremos então 10 elevado à quarta. Muito bem, resolvida essa raiz. Agora, o exemplo B, vocês podem até tentar fazer sozinho, dar uma pausa no vídeo, tentem fazer sozinhos, mas vocês vão ver que já não é tão simples, precisa de algumas modificações. Pensando aqui nessa resolução, como que nós deveremos fazer? Nós vamos primeiro modificar essa forma que está em notação científica, o formato correto da notação científica, para nós tentarmos resolver, porque ela é uma raiz cúbica de 1,25 vezes 10 elevado a menos, vezes 10 elevado a menos 10. Como nós vamos fazer? Primeiro nós vamos modificar um pouco a relação dos nossos números. Eu vou transformar esse 1,25 em um número que tenha a raiz cúbica, de uma forma simples. Por exemplo, se eu trouxer a vírgula uma casa para a esquerda, teremos ao invés de 1,25, teremos 0,125. E nós sabemos, trazer a vírgula uma casa para a esquerda, eu vou aumentar meu expoente. Se eu vou aumentar em uma unidade o meu expoente, nós vamos colocar menos 10 com mais 1, ou seja, menos 9, vezes 10 elevado a menos 9. A partir disso, nós vamos fazer a raiz quadrada dos valores, a raiz cúbica, aliás, dos dois valores. Então nós teremos aqui a raiz cúbica de 0,125 vezes a raiz cúbica de 10 elevado a menos 9. Nesse caso, a raiz cúbica de 0,125 é 0,5. A raiz cúbica de 10 elevado a menos 9, se nós formos fazer aqui a simplificação, de acordo com a propriedade, eu posso dividir por 3 esse e dividir por 3 esse valor também. A partir daí, nós vamos ter como resultado 10 elevado a menos 3. Alguém diria, Cristiano, nós temos um problema. Não está escrito na forma de notação científica da forma correta. Qual é a ideia? Então,
nós vamos deixar esse primeiro valor real na posição correta. Ou seja, eu tenho que ter como resultado o 5. E eu tenho que levar essa vírgula para a direita. Se eu vou levar essa vírgula para a direita, uma casa para a direita, eu vou subtrair o expoente. Lembrem, direita diminui o expoente. Então, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. Teremos então como resultado final dessa divisão, dessa radiciação, dessa raiz cúbica, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Muito bem, pessoal. Terminamos o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um likezinho, se inscrevam no canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau!